Fala aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui que é para falar de um outro assunto que é extremamente importante na nossa população idosa, que é o quadro de depressão. Depressão, infelizmente, acomete muitos idosos, como adultos jovens também, como a gente sabe. E eu quero, assim, dar algumas dicas de como que a gente pode estar reconhecendo o paciente que às vezes está iniciando ou já está com quadro de depressão, né? E claro, sempre lembrando, se tiver muita desconfiança, assim, procurar um médico assistente e ver qual vai ser o tratamento mais adequado, de acordo com o quadro de cada paciente. A gente nunca pode se automedicar, lembrando disso. Então, eu vou falar algumas características, assim, que normalmente a gente percebe muito nos nossos pacientes deprimidos. Uma característica bem importante é com relação ao humor deprimido. A pessoa fica, assim, extremamente triste, né? Realmente, muito triste. Normalmente, ela fica chorosa. É claro que dependendo da personalidade de cada pessoa, tem algumas pessoas que não choram, né? São aquelas pessoas que guardam as coisas, né, entre aspas, como a gente sabe, guardam o sentimento. A pessoa descreve pra gente no consultório que, assim, tem vontade de chorar, tá muito triste, mas não consegue. Tem alguns que até brincam assim com a gente: minhas lágrimas já secaram. E não choram. Tem a vontade, tá muito triste. Às vezes até perde algum ente querido e não choram. Então, vai muito de cada um. Em contrapartida, tem aquelas que choram o tempo todo. Na consulta médica com a gente, às vezes só de começar a falar do problema, de alguma coisa específica, começa a chorar. Então isso vai ser muito variado. Mas essa questão do humor deprimido, independente de como vai ser manifestado, é muito comum. Outra característica é uma coisa que a gente chama de anedonia, que é assim, quando a pessoa começa a perder o prazer de fazer as coisas. Então, assim, eu sempre gosto de perguntar para meus pacientes o que ele deixou de fazer, que antes ele tinha muito prazer em fazer. E, infelizmente, também é uma coisa muito comum, que a pessoa, assim, ela descreve muitas vezes pra gente que a vida parou de ter graça, que não tem mais sentido fazer aquela determinada coisa. Aí vai variar muito, né? Tem gente que fala que gostava de cantar, de dançar, de sair para passear, de viajar. Isso tudo, inclusive, claro, estou falando pré-pandemia, vamos dizer assim, né? Porque agora, com essa pandemia que a gente está vivendo, tudo piorou muito, né? O quadro de depressão, quem não tinha passou a ter, muitos casos novos, ou quem já tinha, às vezes está piorando o quadro de depressão, porque os idosos ficando dentro de casa, sem poder ficar saindo, né? Ter aquele convívio social que eles tinham antes, normalmente. Então, assim, realmente a gente sabe que tá muito difícil. Mas é claro que a gente vai conversar para tentar ajudá-los, né? Para ver se melhora esse quadro de depressão. Outra característica interessante é com relação ao sono. O sono pode ser tanto para mais quanto para menos no quadro de depressão. Tem os pacientes que realmente vai ter aquela insônia danada demais e vão ter aqueles que vão dormir demais. Então, aí a gente tem que ver, quando o tratamento é medicamentoso, ajustar essa questão do remédio, ver qual vai ser mais adequado, de acordo com o quadro de cada paciente. O tratamento é individualizado, lembrando disso. Outra questão interessante é com relação ao apetite, porque o paciente depressivo, ele não obrigatoriamente ele vai comer demais ou vai comer de menos, vai depender do jeito que cada um vai reagir ao quadro que ele vai estar passando da depressão. Tem paciente que ganha muitos quilos, tem paciente já que emagrece demais, que para de comer. Então, nem eu já falei, o tratamento é individualizado, vai depender de cada um mesmo. Outra dica interessante da gente, né, assim, perceber nos pacientes é a redução da capacidade de concentração.
a pessoa passa a ficar meio voada, entre aspas, né? Difícil assim, de manter um diálogo, às vezes começa a esquecer as coisas no meio da conversa, começa a esquecer às vezes data, alguns probleminhas, entre aspas, assim, de memória, e muitas vezes é da própria depressão. E que o seu médico assistente vai ter que avaliar isso direitinho, conversar com o paciente, conversar com o familiar, para conduzir o caso. Perda de energia também é uma sensação que é muito falada também pelos pacientes. Fadiga, aquele desânimo, assim, vontade de fazer nada, sabe? Pessoa que quer ficar só deitada o dia todo. É muito comum a gente ouvir esse tipo de queixa também. Pessoa que quer ficar deitada. Se pudesse, ficava lá deitado na cama o dia inteiro, sem fazer nada. A pessoa faz as coisas meio que assim, que arrastada, sabe? A pessoa tá lá, sabe? Por exemplo, uma dona de casa que a vida inteira faz as coisas pro marido, para os filhos. Ela tem que arrumar a cozinha, tem que fazer comida. Ela até faz, até tá dando conta, mas aquela coisa assim, assim amarrada, faz porque tem que fazer mesmo, senão queria ficar deitado dormindo o tempo todo. Ou mesmo que não dormindo, mas ficar à toa lá deitada, porque não tem ânimo para fazer as coisas. Outra dica interessante com relação ao comportamento, assim, tem pessoa com quadro depressivo que às vezes começa a ficar muito agitada, ou ficar mais parada demais. Então, assim, ficar de olho nesse tipo de alteração também. Outra questão interessante, já nos casos assim, tem um pouco mais de moderado para grave, né? O paciente queixa muito pra gente uma sensação assim de inutilidade. É muito comum a gente ver isso, principalmente nos pacientes um pouco mais velhos, mas os mais jovens também têm. A pessoa começa a falar que não serve mais para nada, que não tem mais utilidade na vida, que às vezes poderia até morrer, que não serve mais para nada, que não presta para nada. Normalmente são esse tipo de palavras que eles falam para nós. E assim, né, a gente sabe, é uma coisa muito triste. Depressão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é frescura, é uma coisa muito séria, uma doença muito grave. E a gente tem que acolher, né, a queixa do paciente, conversar muitas vezes com a família, porque às vezes a gente vê alguns casos que o próprio familiar não sabe assim, lidar com a situação, acha que realmente é frescura do pai, da mãe, do avô. Então, assim, aí a gente orienta globalmente, né, para poder estar ajudando todo mundo, claro. E assim, consequentemente, com quadro de depressão, dependendo do estágio, a pessoa vai perder funcionalidade, porque ele vai estar tão para baixo, assim, que ele para de fazer coisas que antes ele fazia, que era totalmente habitual. Às vezes, um exemplo, a pessoa para de tomar banho, perde funcionalidade, não quer tomar banho, larga a mão de higiene pessoal, não escovar dente, não pentear cabelo. Pessoa que às vezes era muito vaidosa, tanto homem quanto mulher, independente, para de se cuidar. O homem para de fazer barba, por exemplo, a mulher para de fazer unha. Isso aí é variado, vai depender de cada paciente. Chegando aos estágios mais fortes, assim, que é quando a pessoa começa a ter pensamento de morte, pensamento suicida, que aí assim já está extremamente grave, sem dizer, claro, nos pacientes que tentam realmente tirar a própria vida. E ainda existem alguns casos que o paciente ele descreve para nós que ele tem a sensação que ele já morreu. Então, assim, é um caso assim, extremo de depressão. A gente vê isso às vezes no consultório, que a pessoa descreve pra gente que ela sente até como se os vermes estivessem se alimentando dela, se ela já estivesse assim, em estado de putrefação. E assim, já é um caso extremamente grave, um caso mais, né, triste, assim, porque a gente quer ajudar e é difícil. E lembrando assim que o tratamento de depressão é um tratamento, dependendo do estágio, é difícil. A gente quer ajudar, claro, mas a gente depende do conjunto, ligação assim, né, do médico com o paciente, com a família. O tratamento psicológico é extremamente importante, ajuda a gente demais. A gente precisa também do apoio psicológico, terapia com psicólogo regularmente.
Ao contrário que alguns pensam que é besteira, mas não é, é muito importante. Atividade física na medida do possível. E claro que a gente sempre vai solicitar acompanhamento do nosso colega psiquiatra quando a gente, né, assim, achar necessário, a gente vai estar solicitando, nós mesmos vamos orientar o familiar e o paciente. Entendeu, pessoal? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas com relação à depressão. Fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever no canal. Abraços!